Bom dia a todos vocês, que Jesus os abençoe. Hoje nós vamos terminar Mateus 21, que é um capítulo um pouco longo, mas muito bom para a gente entender a natureza de Deus, o caráter de Jesus Cristo. Desde a entrada de Jesus em Jerusalém, não é como a gente ouve a maioria das pessoas pregando hoje em dia. Pregam das multidões que acompanhavam Jesus, o que não é mentira, mas no meio dessa multidão estavam aqueles que estavam preparando, procurando algo para incriminar Jesus e matá-lo. Então a entrada que se diz em triunfal de Jesus em Jerusalém aconteceu. E o que é que Jesus fez em seguida? Ele foi no templo. E quando ele chegou no templo de Jerusalém, viu as pessoas fazendo comércio dentro do templo, as pessoas cantando hosana sem nenhum significado. O que é que ele fez? Ele virou a mesa dos cambistas. E ele foi criticado pelos sacerdotes. Em seguida, os sacerdotes questionam a autoridade de Jesus. E daí nós vimos no vídeo de ontem que Jesus respondeu para eles com duas parábolas. A primeira parábola no vídeo de ontem sobre os 2 filhos. E hoje é a palavra sobre os lavradores desonestos. Por que é que Jesus está usando essa parábola? Porque Jesus queria passar aquele tempo, ele já sabia que ia ser crucificado, mas no momento certo em que ele teria cumprido todas as determinações do Pai aqui na terra. E essas parábolas também, indiretamente, eu disse que não é bem aquilo que a gente pensa, Jesus está usando profecias do Antigo Testamento no qual esses sacerdotes, esses chefes da lei que existia naquela época, deveria entender muito bem as profecias que Deus tinha mandado através dos profetas e estarem cumprindo a rigor. Mas o que acontecia era algo totalmente diferente. Vamos ver o que é que Jesus estava falando aos sacerdotes na parábola de hoje. Então, primeiramente, lendo a palavra de Deus. Leitura de Mateus 21, versículos de 33 a 46. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará àqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a mesma parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular.
Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, porque elas o consideravam profeta. A começar, vocês viram aí no versículo 33, o primeiro versículo dessa palavra, Jesus menciona a criação do mundo, em que Deus veio, criou todas as coisas, deixou prontas e ele foi para o seu reino. E de lá esperando que o povo frutificasse, que o povo fizesse algo de maravilhoso com toda a sua obra, com tudo que ele planejou. Mas aí começaram os pecados e continuam até hoje. E ele vai falar sobre esse proprietário que plantou essa vinha. Quem é esse proprietário? É Deus, porque tudo que a gente tem nesta vida pertence a Deus. E sobre a vinha, o que é que nós entendemos sobre a vinha? A vinha é toda a nação judaica. Os lavradores, aqueles que estavam tomando conta da vinha, quem eram eles? Eles eram os líderes judeus. E aí Jesus está se referindo à primeira profecia de Isaías, que vou colocar para vocês em seguida. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Jesus continua falando sobre essa vinha e também sobre os servos que ele havia enviado. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Esses servos são os profetas. Vejam que no Antigo Testamento a gente está estudando os maiores profetas, os menores profetas. Muita gente passou pela terra antes de Jesus. Mas o que é que estava acontecendo com esses profetas? Eles estavam sendo caçoados, apedrejados, mortos pelos reis, pelos líderes religiosos. Em seguida, vou colocar para vocês alguns exemplos desses acontecimentos. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deu para falar com você? Perguntou ele. Então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Prestem bastante atenção nos detalhes. Eu já vi pessoas pregarem que se trata da avareza. Mas por trás dessa avareza, veja que aí está uma mensagem muito importante para a gente entender que Jesus também estava querendo passar para esses sacerdotes, para esses líderes religiosos, daquilo que eles estavam fazendo e que era inaceitável para Deus. E aí ele vai dizer que, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo:
a meu filho respeitarão. O Filho é Jesus Cristo, que Deus, depois de enviar todos esses profetas, o último foi João Batista. O que aconteceu com João Batista? A cabeça dele foi servida numa bandeja, por um motivo irreal, por uma mentira, por algo totalmente fabricado. E ele era tão inocente como Jesus é. Agora Deus enviou seu Filho e Jesus já sabia que o final dele não seria diferente dos profetas ou de João Batista, seria um final muito pior, porque ele iria agonizar naquela cruz por muito tempo, ele iria carregar o pecado de toda a humanidade em si. Veja que coisa atroz. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. E a palavra diz: assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Veja que Jesus não foi morto dentro de Jerusalém, mas fora de Jerusalém. Porque nem todo o mundo concorda com Jerusalém. Jerusalém não queria saber de Jesus. Levou Jesus para um lugar designado a matar os criminosos, a crucificá-los. Naquela época era comum a crucificação de criminosos, com a única diferença que Jesus não era um criminoso, ele não tinha nada a pagar. Então, o fato de Jesus ter sido levado fora da vinha, ele foi levado fora de Jerusalém para ser morto, significa que Jesus não estava morrendo apenas por Jerusalém, mas por todo o mundo que ele mesmo tinha criado. E todo o mundo, na maioria, de certa forma, o rejeitou. Porque mesmo aquela multidão que o seguia, que cantava hosanas, que jogava as suas capas, mesmo essa multidão, ela não se posicionou. São pessoas frias na fé, pessoas que ficam apenas olhando, ouvindo, mas não agem como cristãos. São como esses sacerdotes. Os sacerdotes tomam conta de uma igreja e essa igreja, com certeza, ela tem muitos adeptos, muitos fiéis e que trabalham no nome de Deus. Mas na hora que o Filho de Deus vem, eles põem para fora da igreja, põem para fora da cidade e o matam. Mas contrário a que muitos religiosos pensam, a igreja não pertence a eles. Toda e qualquer igreja, se for a igreja de Deus, deve pertencer a Deus. Como as cidades, Jerusalém não pertence ao povo de Jerusalém, mas pertence a Deus que a criou. Veja que é por isso que haverá um julgamento em que Deus vai retomar a sua vinha. Ele vai jogar para fora da vinha essas pessoas que estão dizendo que possuem algo que na realidade pertence a Deus. O ser humano, ele é tão presunçoso que pensa que esta cidade é minha, este país é meu, esta igreja é minha, ela é melhor do que a sua igreja. Só de pensar assim a gente já vê que não é uma igreja de Deus. Porque a igreja de Deus, ela é única, ela é uma só e todas as igrejas têm que falar a mesma língua. É um só Deus e Pai. Por que é que a gente está fazendo tanta diferença?
Por que é que a gente está chamando pessoas para venha para a minha igreja, saia da sua igreja, a minha igreja é melhor que a sua? Que igreja é essa? A igreja do Satanás. Porque a igreja de Deus é uma só. A igreja terrena, a gente vai lá apenas para aprender a palavra, porque a igreja terrena deve representar a igreja de Deus. E se é uma igreja de Deus, ela não discrimina nenhum pecador, ela não causa nenhum mal a ninguém. E Jesus está falando, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Quem são esses outros lavradores? São aqueles sinceros, são aqueles que acreditam em Deus de todo o coração, não fazem diferenciação, não agem com hipocrisia. E eles escutam a palavra de Deus, praticam e querem levar todos para o mesmo caminho, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus pergunta aos sacerdotes, vocês nunca leram isto nas Escrituras? Isso também foi profetizado. E eles, por ser sacerdotes, eles deveriam conhecer muito bem essa profecia. E que profecia é essa? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso. Que pedra é essa? A pedra é o próprio Jesus Cristo, que é o chefe da igreja. Ele faz essa comparação porque ele é o pilar que sustenta a sua igreja. A pedra angular é que antigamente no canto da construção havia uma pedra maior que sustentava toda a construção. Hoje em dia nós chamamos de esteio, de pilar, algo assim, dependendo do tipo de construção, mas vocês têm uma ideia, é a parte ou a porção mais importante para sustentar essa construção e não deixar cair. Essa parte se chama pedra angular, que é Jesus, que é o cabeça da igreja, o chefe da igreja. A pedra que os construtores rejeitaram. Esses sacerdotes estão dentro da própria igreja desde antes de Jesus começar a pregar. Eles deveriam estar construindo algo para ajudar o povo a aceitar Jesus, como João Batista fez. João Batista veio abrir caminho para Jesus. Mas esses sacerdotes rejeitaram também a João Batista e agora estavam jogando Jesus para fora da vinha, ou seja, para fora de Jerusalém, para ser morto. A palavra continua dizendo, portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aí está falando do julgamento, que eu falei no comentário deste vídeo aí, que a gente ouve muito falar que no julgamento final vão julgar as pessoas ruins, vão ser jogadas no fogo do inferno. Mas a gente raramente escuta falar que as igrejas também vão ser julgadas. Sim, essas falsas doutrinas com falsos profetas, os falsos cristãos, falsos religiosos, não pertencem a Deus, pertencem ao lado maligno. E Deus, no final dos tempos, os rejeitará. E não sou eu falando isso, vocês acabaram de ouvir, está na palavra de Deus. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. E vai além. Pedro está dizendo aí que Jesus é a pedra de tropeço, a rocha que faz as pessoas caírem.
O que é que estava acontecendo com essa rocha que é Jesus na frente dos sacerdotes? Os sacerdotes estavam discordando de Jesus completamente e no seu poder eles iriam daqui uns dias matar Jesus. Mas na realidade, Jesus era apenas a pedra de tropeço para eles porque eles estavam caindo no abismo. Eles estavam caindo cada vez mais com tudo isso que eles estavam fazendo. Mas o que significa realmente ser pedra de tropeço? A partir daquilo que os sacerdotes daquela época faziam e que muitos que correm da palavra de Deus fazem, a gente entende, porque essas pessoas não aceitam um Jesus que é contra a opressão dos pobres, é contra a injustiça social, é contra o roubo, é contra a miséria, é contra as pessoas usurparem as outras, é contra as pessoas usar o nome de Deus, usar aquilo que pertence a Deus para o seu próprio benefício. Tudo isso representa pedra de tropeço para alguém e essa pedra é o próprio Jesus. Neste momento ainda não está havendo o julgamento. Então, as pessoas no seu livre-arbítrio, elas estão fazendo e desfazendo, porque na realidade elas não acreditam que haverá um julgamento final, mas haverá. E nesse dia está escrito, é profético, que haverá choros e ranger de dentes. Jesus sempre falando com esses sacerdotes de coisas que eles já conheciam, mas não estavam praticando. Colocando em seguida para vocês sobre a pedra angular, que está escrito em Salmos 118. E vocês vão ver que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. É a mesma coisa que Jesus estava falando aqui no Novo Testamento. Essa mesma palavra foi dita no Antigo Testamento. Por que é que esses sacerdotes não estavam pregando, não estavam agindo de acordo com a palavra de Deus? Essa é a pergunta também para as igrejas de hoje. Por que é que as igrejas não estão agindo dessa maneira? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é a obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. O final dessa parábola diz que os sacerdotes compreenderam que Jesus estava falando a respeito deles. E o que é que eles fizeram em seguida? E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Veja que falsidade! Esses sacerdotes só não prenderam e mataram Jesus ali naquele momento, que o ódio era tão grande de ouvir Jesus falando tudo isso na frente do povo. Por quê? Por causa da multidão. O mesmo fato ocorreu com João Batista. A grande maioria do povo acreditava em João Batista sendo um profeta. E também acreditam que Jesus é um profeta. Não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas estão acreditando nele como um profeta. Veja aí. E esse ódio era tão grande que eles estavam cada vez mais tentando incriminar Jesus, tentando achar uma maneira convincente de mostrar para essa multidão, olha, estou matando ele por causa disso, disso, disso. Mas eles cansaram de procurar esse motivo, não acharam. Então, eles inventaram um. A minha opinião sobre isso é que a gente deve distanciar, esquecer dessas igrejas que não falam da palavra de Deus 100%.
a gente deve correr delas, porque é uma fé vazia, uma fé oca, uma fé ligada com as trevas. Porque veja que Satanás é um anjo caído. Por que é que o anjo caído caiu? Porque ele discordou de Deus. Mas aí ele continua sendo o anjo das trevas. E as igrejas que não acreditam em Deus, o que são? São iguais aos anjos caídos, são igrejas caídas que não pertencem a Deus, mas ao maligno. São igrejas que já foram recrutadas pelo maligno, mas elas passam uma imagem de serem de Deus, uma imagem, um teatro muito lindo. Mas nenhuma igreja existe sem adeptos. Toda igreja existe porque alguém a está seguindo. A nossa responsabilidade é vigiar, orar e vigiar. A gente basear e analisar a nossa igreja na sua transparência através da palavra de Deus. E se não está 100% na palavra de Deus, eu te aconselho a fugir dela. Fuja. Alguém me disse, mas como que eu vou deixar a minha igreja, porque daí eu não encontro uma outra igreja? É por isso que Deus escreveu a palavra de Deus, testada e provada, uma palavra que nunca ninguém conseguiu destruir através dos tempos. A nossa igreja está aqui. Então, gente, vamos com calma, vamos usar a sabedoria de Deus, vamos procurar aquilo que realmente nos leva a Deus através de Jesus. Um bom dia, muita paz no seu coração, muita saúde, felicidades, muita sabedoria para você. Que Jesus nos abençoe.